Rocha, o Presidente da Comissão Executiva da Iniciativa Liberal, é convidado desta noite do Jornal de Sábado. Muito boa noite. Boa Seja noite. muito bem-vindo. Antes de começarmos a falar, eu gostava de mostrar aos nossos espectadores publicações desta noite no Twitter, nomeadamente de André Ventura, que disse há cerca de meia hora: parece que o Rui Rocha lá veio a correr confirmar as reuniões de 15 de julho, a Iniciativa Liberal ao menos já serve para alguma coisa, tapa buracos do PSD e do Governo, é um partido mesmo triste, não percebem ao ridículo a que se estão a submeter. Depreendo que seja, não percebem o ridículo a que se estão a prestar. O Rui Rocha, entretanto, também já respondeu, pouco depois. André, convinha que ao menos coordenasses posições com o Frazão antes de publicares, isto por causa de uma outra publicação feita por Pedro dos Santos Frazão também no Twitter, estamos agora a ver, em que ele diz, o deputado Pedro Frazão, que Rui Rocha também demonstra que o Primeiro-Ministro mente. Falemos sobre 15 de julho e explique-nos o que é que tem para explicar, porque já tinha dito antes no Twitter, tinha coisas e contornos do encontro para revelar. Bom, eu creio que é mesmo importante fazê-lo, porque eu creio que o país precisa de avançar, precisa de discutir propostas e visões de futuro, e estamos há semanas, depois com episódios mais marcados ou menos marcados, a discutir agendas, reuniões. Primeiro ponto que me parece importante. André Ventura fala de uma reunião de 15 de julho, fala de outras, e daí faz decorrer a existência de um acordo que o levaria à governação. Eu sobre isso tenho duas coisas a dizer. Primeiro ponto, no dia 15 de julho eu também reuni com o Sr. Primeiro-Ministro, reuni noutros momentos, e nunca essas reuniões tiveram como objetivo, ou pelo menos como resultado, nenhum tipo de acordo. O que eu quero dizer com isto é que reunir é uma coisa, provar que há um acordo com base em reuniões não faz qualquer sentido. Mas qual era o objetivo então dessas reuniões? O que é que vocês falaram com o Governo? Mas deixe-me só dizer mais uma coisa que eu creio ser minha obrigação transmitir aos portugueses e que pode ajudar, e portanto eu tenho a minha opinião sobre tudo isto que estamos a assistir, sobre ela. E os portugueses, a partir desta informação que me parece relevante, poderão ter mais um dado para formarem a sua opinião. Nas reuniões que eu mantive com o Sr. Primeiro-Ministro, nomeadamente na de 15 de julho, uma das questões que foi falada foi a composição do Parlamento, como é que era possível fazer com que a legislatura avançasse, e o que me foi dito pelo Sr. Primeiro-Ministro, como eu digo mais do que uma vez, mas também nessa reunião, é que, primeiro, iria cumprir religiosamente o não é não. E que, portanto, qualquer entrada de André Ventura com André Ventura em algum tipo de acordo que não estava sobre a mesa. Segundo ponto também relevante, é que esta convicção, esta intenção de cumprir religiosamente este não é não, se dúvidas houvesse, tinha ficado completamente reforçado pelo comportamento que André Ventura tinha tido já, por exemplo, ao longo desta legislatura. Nomeadamente começando logo com a eleição do Presidente da Assembleia. E, portanto, o que eu tenho a dizer sobre esta matéria é, aos portugueses, com este dado, formem a opinião que tiverem. Mas qual é a sua opinião? A minha opinião é, há falta de mais dados. André Ventura diz que reuniu mais vezes, que deixa para depois a apresentação dos dados. Com os dados que eu tenho, e portanto deixem aberto mudar esta convicção se houver dados apresentados por André Ventura, eu creio, para encerrar esta discussão, ou André Ventura os apresenta, ou então mais vale terminarmos com isto e seguirmos então para a discussão do país e das propostas. A minha convicção nesta altura é que André Ventura nunca teve uma proposta do Sr. Primeiro-Ministro para integrar o Governo ou para algum tipo de acordo estruturado com o Chega. Agora, fica o desafio, se André Ventura tem outra visão, se tem provas do contrário, pois eu creio que deve apresentá-las ao país. A minha convicção é que tem forma de demonstrar que foi convocado e que reuniu. A questão é se tem provas de que lhe foi feita a proposta de vir, no início de 2025, a integrar um governo. Com certeza. Repare, André Ventura é useiro e vezeiro nestas questões. Também quando foi da Assembleia da República, da discussão do Presidente da Assembleia da República, o Presidente da Assembleia da República telefonou a diversos partidos, fez o mesmo também comigo, e disso não resultou nenhum tipo de acordo com a Iniciativa Liberal no sentido de uma votação ou outra. Portanto, André Ventura sistematicamente pega num dado e transforma-o numa realidade completamente alternativa. Eu continuo a dizer, com os dados que tenho, e isso tem a ver com a garantia que o Sr. Primeiro-Ministro me deu em diferentes momentos, André Ventura não está a dizer verdade. Desafio que venha a dizer o contrário. É fácil, tem provas, tem acordo, tem trocas de mensagens, tem o que quiser.
Agora, dizer que fez reuniões e que isso significa que houve uma proposta de um acordo, isso é completamente abusivo. Porque André Ventura está a mentir? Face aos dados que eu tenho, aberto a revisão, se me for provado o contrário, sim. E André Ventura tem medo de ir a eleições e por isso tem estado a ter a demonstração pública de que, por uma questão de responsabilidade, será uma viabilização garantida do orçamento? Vamos ver. André Ventura, ao longo deste período, tomou diversas posições sobre o orçamento. Ele disse em julho que estava disponível para viabilizar, chegou a agosto. Eu tenho aqui dezenas de papéis com posições diferentes de André Ventura, ao longo do tempo. E, portanto, depois chegou a agosto e falou da questão do referendo sobre a imigração, depois era irrevogável, depois já não era tão irrevogável, depois não ia a uma reunião porque não fazia sentido ir discutir o orçamento uma vez que era revogável, no dia seguinte já ia à reunião, agora entrou para uma reunião de deputados e disse que, enfim, que estaria disponível. Repare, tudo isto sobre a tal situação que ele diz que aconteceu, que é a proposta de um acordo. Veja-se bem como é possível. Afinal, quem é que esteve a enganar os portugueses? Se estava a negociar um acordo, se estava nos bastidores, escondido dos portugueses, a negociar um acordo, como é que se justifica esta flutuação permanente de posições? Mas, Rodrigo, o que eu digo é, se tem provas de acordos, do que seja, apresente-as. Se não, deixe o país discutir soluções. Porque eu acho que, no final, toda esta questão, isso aplica-se também ao PS, é que as posições sobre o orçamento do PS, do Chega e da AD são demasiado semelhantes e por isso é que se criam todas estas questões laterais, estas discussões, porque não têm nada de genuinamente diferente para apresentar entre eles ao país. A única posição que eu conheço de André Ventura sobre propostas sobre o orçamento, para além da questão do referendo da imigração que não tem nada a ver com o orçamento e portanto é completamente despropositada, é esta última carta, veja-se bem, já depois das traições ainda escreve uma carta, veja-se bem. O que é que a carta diz? Mais despesa pública. Portanto, a que temos ainda não chega. É preciso mais despesa pública. E o PS está há semanas a discutir uma viabilização de um orçamento com base numa diferença que neste momento é de 1% da descida do IRC. Veja-se bem como é possível estar nesta cena permanente e não se fala de soluções para o país. Os senhores votarão a favor, abster-se-ão, votarão contra o Orçamento de Estado, tal como os contras já sabemos? Rodrigo, uma coisa é segura nesta altura. A favor não votaremos. Nem com reuniões, nem com propostas de acordo, nem com idas para o governo. A favor deste orçamento, nós não votamos. Contra? Contra é uma possibilidade. Eu já disse várias vezes que me inclino. Qual é o grau de probabilidade de se absterem? Eu não vou assumir uma posição nesta matéria definitiva, porque quero ouvir os órgãos do partido e quero ter uma reunião final com o grupo parlamentar, depois de ouvir nomeadamente... Mas já tem convicções pessoais, portanto? Tenho convicções pessoais. Não as quer revelar? Não as vou revelar aqui. Agora digo-lhe uma coisa, é que este orçamento foi negociado com o PS e podia ter sido apresentado por um primeiro-ministro socialista. Há um quadro muito interessante no orçamento que tem a comparação daquilo que é o resultado das medidas do orçamento e o outro que é o que é que seria 2025 se não houvesse orçamento, se não houvessem as medidas do orçamento. Curiosamente, na receita fiscal, com as medidas do orçamento ou sem medidas do orçamento, 2025 seria completamente igual. Depois, despesas com pessoal, com orçamento ou com as invariâncias, com as medidas invariantes, seria exatamente igual. Consumos intermédios, exatamente igual. Outra despesa corrente, exatamente igual. Ou seja, o efeito do orçamento da AD é nenhum sobre realidades fundamentais do país. Apesar de o ex-ministro das Finanças ter dito, Fernando Medina, que a gestão dos dinheiros públicos feita por este governo está a ser pouco prudente. Mais me ajuda. Isso quer dizer que até um ministro socialista como Fernando Medina está descontente. Parece que Fernando Medina não iria tão longe, nomeadamente em termos de despesa. Agora veja-se bem. E por isso eu digo, a Iniciativa Liberal de forma alguma votaria alguma vez a favor deste orçamento. Não é possível votarmos a favor de um orçamento socialista. Se o Chega admite isso, ou já admitiu, contra favores, contra idas para o governo, pois eu digo então que a minha tese, que eu já defendi muitas vezes, que as diferenças entre a AD, o Chega e o PS em matéria de políticas públicas são muito, muito pequenas, ao contrário da Iniciativa Liberal, que tem um vinco marcado de transformação do país. Deixe-me voltar então a setembro e às reuniões que vocês tiveram com o Governo. Quantas foram então no total?
Desde o início da legislatura já houve... Para efeitos de orçamento? Para efeitos de orçamento. Eu diria que houve a de julho, houve a de setembro e depois houve as conhecidas entre as equipas de um lado e do outro. Num total de quantas? Num total de 4. 4 reuniões. Alguma vez foi dito, não falem disto a ninguém, estas reuniões devem ser discretas ou secretas? Vamos lá então à questão das discretas e das secretas. As duas reuniões que depois se tornaram públicas, esta de 15 de julho e a de, creio eu, 23 de setembro, que depois foi tornada pública também, foram não comunicadas à comunicação social. Com a vossa concordância? E foi dito que, desejavelmente, deveriam ser reservadas. Porquê? Porque eu penso que há vantagem, e penso que é o que se faz sempre, que não haja uma constante exposição de reuniões que têm, às vezes, natureza, a discussão do orçamento, outras vezes da situação do país. Eu, aliás, creio... Portanto, vocês concordaram com o secretismo das reuniões? Com a reserva. Mas também lhe devo dizer, por exemplo, a de 15 de julho, eu entrei pelo portão principal da residência oficial e saí pelo portão principal, para a rua, da residência oficial. Portanto, não houve da minha parte... E a de setembro? A de setembro, entrei também pelo portão principal e saí pelas escadas que levam à Assembleia da República, porque já estava atrasado e me deu jeito. Não foi porque houvesse nenhum pedido especial de ninguém. Não, agora sais ali pelas escadas. O que está a querer dizer é que não havia secretismo nenhum, havia apenas reserva na sua palavra. É evidente. E a questão é, nessas reuniões vocês apresentaram contrapropostas àquilo que lhes foi sendo apresentado como já ideias e objetivos do Governo para inclusão na proposta do Orçamento de Estado? Por exemplo, na reunião de 15 de julho, ela foi muito mais de política geral do que de orçamento. Praticamente não teve nenhuma. Setembro? Na de setembro já houve mais questões e eu insisti em algumas medidas que nos parecem importantes, que também já tinham sido abordadas em todo o caso. Por exemplo, em julho, com Miranda Sarmento e com a equipa das Finanças e com o Ministro dos Assuntos Parlamentares. E a resposta que obteve foi? Olha, por exemplo, no que diz respeito a um conjunto de medidas que nós apresentamos, elas estão já, em parte, não satisfazem a iniciativa liberal, mas estão já refletidas neste orçamento. Por exemplo? Nomeadamente, profissionais liberais, trabalhadores independentes, recibos verdes. Nós pedíamos, exigíamos uma descida da taxa de retenção na fonte e ela, neste orçamento, já passou de 25 para 23. Satisfaz a iniciativa liberal? Não satisfaz. Entendemos que devia ser menos. Quanto? A questão, nós entendemos pelo menos 20%, porque há um claro desfazamento entre aquilo que é a retenção na fonte e aquilo que é a média dos rendimentos. Então, e essa aproximação da vossa posição não deveria levar a que a iniciativa liberal apoiasse o orçamento? Não devia pelo seguinte. Uma coisa é nós tratarmos de questões que são questões importantes para as pessoas a que dizem respeito, de melhorarmos e de sugerirmos outras questões para o orçamento. Outra coisa é a avaliação global do orçamento. Ora, um orçamento que tem o mesmo nível, nos casos sobe um bocadinho, noutros casos deixa um bocadinho, não importa. O mesmo nível de despesa, o mesmo nível de carga fiscal, o mesmo nível de falta de ambição para o país, é o que eu digo. É um orçamento que poderia, nem Fernando Medina se revê nele. Como é que nós poderíamos, alguma vez, dizer que... Mas é um mau orçamento? Nesse sentido, sim. E, portanto... E no sentido global, e fazendo a medição e o peso entre o ter um orçamento que não vos satisfaz e o país ir para eleições, nessa avaliação, o que é melhor? Desde logo, repare, a negociação levou a que muitas das exigências do PS viessem a ser acolhidas. O IRS vai baixar menos do que o IRC vai baixar menos do que ia, e o IRS jovem, aliás, o Primeiro-Ministro reconhece até que aquilo que tinha proposto e que era uma bandeira da AD, afinal é o IRS jovem do PS que protege melhor... Mas isso já o disse, Rui Rocha, eu queria a sua posição. O que é preferível? É ter o orçamento que é apresentado pela AD ou o país ir para eleições? Se o orçamento se mantiver e não houver uma evolução em sentido que nós consideramos mais favorável nos próximos... Porque há uma fase de generalidade e depois, se lá chegarmos, haverá uma fase de especialidade. Se não houver alterações de especialidade e, portanto, chegar à votação final global nestes termos... Eu creio que é um mau orçamento e, nesse sentido, é um ano perdido. Para isso, então, mais vale uma clarificação política, porque eu já o disse e repito. Ou seja, eleições antecipadas. Sim, porque eu já o disse e repito. Eu estou convencido que a AD, o PSD, de fevereiro de 2024, da campanha eleitoral, não votaria a favor deste orçamento que agora é apresentado. E a Comissão Executiva da Iniciativa Liberal acompanha essa sua posição? É como eu digo, esta é a posição que eu estou a transmitir. É óbvio que eu tenho falado com a minha Comissão Executiva, tenho o Conselho Nacional marcado para de amanhã a 8. Naturalmente, porque quem são os liberais que olham para este orçamento e podem dizer que é um bom orçamento?
estamos a ficar sem tempo e eu gostava de falar só de um último assunto desta semana relacionado com o Primeiro-Ministro. Não tem a ver com o Orçamento do Estado, mas tem a ver com a posição assumida pelo Primeiro-Ministro em relação aos jornalistas e à forma como se faz jornalismo, dizendo, entre outras coisas, que são superadas perguntas aos auriculares, estas coisas que nós temos aqui no nosso ouvido, e que esta entrevista não teve uma única pergunta superada já agora, porque fique bastante claro, como não tem nenhuma, aliás. Disse isso, disse outras coisas, pois entretanto assina um artigo de opinião no Semanário Expresso sobre esta maneira, caracterizou o jornalismo como ofegante, no tal artigo de opinião diz que foi provocatório QB, mas que a reação foi muito descontextualizada. Tem algum comentário a fazer a isto? Mantenho aquilo que comentei no momento próprio e que é uma intervenção extremamente infeliz do Sr. Primeiro-Ministro. Não há nenhuma razão para uma intervenção dessa natureza. Eu próprio, obviamente, discordarei muitas vezes das peças jornalísticas, das interpretações que são feitas, mas no momento em que um Primeiro-Ministro começa a ter este tipo de intervenção, está a ir no caminho errado. E, portanto, a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão e a liberdade jornalística devem ser preservadas acima de tudo. Eu creio que o artigo escrito a posteriori não resolve a questão e, portanto, o ato em si é um ato absolutamente condenável, indesejável, um momento extremamente infeliz do Sr. Primeiro-Ministro. Rui Rocha, já me disseram ao auricular, nós temos que ir ao fim. Muito obrigado por ter vindo. Muito boa noite. Muito obrigado, boa noite.